Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui nossa caneta. Então, qual o objetivo da nossa aula? Reconhecer os principais sinais e sintomas, como também a conduta terapêutica adequada para as principais afecções cirúrgicas do cólon. E quais são essas afecções que nós vamos falar hoje? Nós vamos comentar um pouquinho sobre a doença diverticular dos cólons, né? E em particular sobre a diverticulite aguda. Vamos falar também sobre o volvo colônico, sobre obstrução e a pseudo-obstrução. Lembrando que nós já comentamos um pouco sobre esta patologia na nossa aula de obstrução intestinal, né, do abdômen agudo obstrutivo. E nós vamos falar um pouquinho também sobre câncer de cólon, né, principais características, como nós podemos distinguir principalmente os cânceres de cólon do lado direito e os cânceres de cólon do lado esquerdo. Então, vamos lá, só para nós relembrarmos a anatomia, né, e vascularização dos nossos cólons. Nós precisamos lembrar que o nosso cólon ele é formado a partir do ceco, né, onde nós vamos ter ceco, cólon ascendente, ângulo hepático do cólon, cólon transverso, ângulo esplênico do cólon, cólon descendente, sigmoide e reto, tá? E aqui, só para nós lembrarmos, a vascularização de todo esse segmento colônico, né? Aqui nós temos a nossa ileocólica, que vai irrigar, né, a nossa válvula ileocecal, né? Aí nós vamos ter a nossa cólica, né, direita, onde a gente vai irrigar principalmente seco, colo ascendente, a nossa cólica média, que vai continuar irrigando aqui essa cola ascendente, a flexura, metade do transverso, tá? Aí nós vamos ter a formação do nosso arco de Riolando, né? Que vai emitir vasos que vão fazer umas anastomoses entre a cólica média, né? E a nossa cólica esquerda. Daqui nós vamos sair também a nossa cólica, na nossa cólica do lado esquerdo, nós vamos sair a artéria sigmoide, né, que vai nutrir esse cólon sigmoide, e vamos também ter as nossas artérias retais, que vão fazer a nutrição do nosso reto, tá? Lembrando que aqui nós temos a nossa mesentérica inferior, né, que vai mandar esses ramos, né, para a gente fazer aqui, ó, o arco de Riolando, vai mandar aqui o ramo da nossa cólica, né, esquerda, sigmoide e reto. E do outro lado nós temos são os ramos da nossa mesentérica superior, que vão nutrir praticamente o nosso cólon direito até metade do nosso transverso. Então, vamos prosseguir. O que é importante quando a gente fala de patologias do cólon? É importante, principalmente em todo paciente que tem quadros de dor abdominal associado a alguma afecção cirúrgica do colo, nós fazermos o exame proctológico, né? Esse exame proctológico constitui, primeiramente, de um toque retal, né? Onde nós vamos introduzir o nosso dedo anelar e vamos fazer digitalmente a inspeção dessa mucosa retal. A anoscopia, né? Onde nós vamos introduzir o anoscópio, onde a gente pode dilatar um pouco mais esse canal, né, retal, e a gente fazer uma visualização melhor de lesões. E completamos também com a nossa retossigmoidoscopia, né, que é um exame que a gente não vê somente o reto, mas a gente vê também no nosso cólon sigmoide. Seguindo desse nosso exame, nós também podemos lançar mão de colonoscopia, a colonoscopia virtual, que é muito se falada hoje em dia, nós vamos ver um pouco mais à frente, o enema opaco, né, que seria um exame já
radiográfico, mas com contraste, a ecoendoscopia, tomografia computadorizada, angiografia por ressonância nuclear magnética. Então, esses são os principais exames complementares nessa investigação das doenças do nosso colo. A colonoscopia, que é um exame tão solicitado, né, no nosso dia a dia, nos ambulatórios, né, em pacientes de enfermaria cirúrgicas que estão em processo de investigação diagnóstica, nós podemos ver na colonoscopia sangramento retal, colo retal, sangue oculto nas fezes, tá? Seria as indicação para a gente fazer essa colonoscopia, alterações do hábito intestinal, para visualizarmos áreas suspeitas ao enema opaco, rastreamento de neoplasias, rastreamento e diagnóstico de outras patologias do colo, avaliação, localização, extensão e grau de acometimento de doenças inflamatórias e vasculares, retirada de corpos estranhos, descompressão cólica, né, como nós vimos na nossa síndrome de Ogilvie, histopatologia através de biópsias e terapêutica das patologias diversas no colo, como cauterizações, né, de vasos sangrativos, como também ligaduras de vasos hemorroidários e assim por diante. Aqui nós temos a visualização de quando nós iniciamos essa colonoscopia. Então, aqui a gente vê a nossa mucosa retal. Quando a gente prossegue com o colonoscópio, a gente parte agora para uma mucosa do nosso sigmoide. Vemos que é uma mucosa um pouco mais estreita. Subindo, a gente vai ter o nosso colo descendente. Vamos ter a sombra, ó, do baço. Então, a gente vai ter a flexura esplênica. Aqui o nosso cólon transverso. Aí nós vamos ter a outra sombra, então nós vamos ter a flexura hepática do cólon, cólon ascendente e por fim o nosso seco, onde nós também vamos visualizar a nossa válvula ileocecal. Então a colonoscopia é um excelente exame quando a gente quer fazer um diagnóstico de alguma patologia que nós temos alguma hipótese, e essa hipótese ainda não foi concluída. Então, nós podemos lançar mão desse exame para visualizarmos, né, essa mucosa intestinal e, assim, nós podemos dar um tratamento, né, adequado para o nosso paciente. Aqui nós temos agora os exames contrastados, né? Aqui é um exemplo de um contraste simples, né? Aqui uma doença diverticular hipertônica, você vê que a gente tem vários divertículos no sigmoide com bases bem estreitas, né? Caracterizando divertículos hipertônicos. E aqui nós temos também o duplo contraste, o paciente ingere contraste e nós também introduzimos contraste retal, para também fazermos avaliações de patologias do colo. Aqui nós temos a ecoendoscopia, que é também um exame que está crescendo muito, né? Onde nós podemos fazer a avaliação de tumores na parede, né, do nosso reto. Nós podemos ver não só tumores, neoplasia, mas também como adenomegalias, né, linfonodos que vão crescendo ao redor dessas lesões neoplásicas do nosso colo. Aqui mais uma foto de ecoendoscopia, você vê que a mucosa aqui, ó, é uma mucosa espessada, mostrando ó, uma invasão da quinta camada, né? Então, a gente vê que já é uma lesão localmente avançada. Aqui mais uma foto da ecoendoscopia, tá? Mostrando também uma área lesional visualizada neste exame. Aqui nós temos a nossa tomografia computadorizada, né, que também nos ajuda a fazermos diagnósticos, né, hoje em dia ela é padrão ouro no diagnóstico dos pacientes com diverticulite aguda, onde nós não só fazemos o diagnóstico, mas nós também fazemos a extensão, a avaliação da extensão dessa patologia, e assim nós podemos traçar um tratamento adequado para o nosso paciente. Aqui nós também a nossa tomografia computadorizada, mostrando um espessamento aqui, ó, do nosso ilho terminal,
né? Muito comum quando a gente vê doenças inflamatórias, né, intestinais. E aqui nós podemos ver a extensão de lesões neoplásicas, né? Aqui metástases hepáticas, um paciente que já tem acometimentos em sítios à distância, né, da lesão primária. E a colonoscopia virtual? Essa colonoscopia virtual, hoje em dia, ela está sendo muito utilizada para fazer a avaliação da mucosa colônica, né? Porque ela é menos invasiva do que a colonoscopia e nós injetamos ar dentro do cólon, né? E vamos fazendo a visualização no interior, né, deste cólon. A gente usa uma tomografia especial para que a gente possa fazer esses cortes e a gente fazer essa visualização com a identificação das diversas patologias do nosso colo. Aqui uma angiografia, né, por uma ressonância magnética, tá? É um outro exame que nós também podemos utilizar, principalmente quando aqui a gente quer avaliar processos obstrutivos, né, na vascularização deste colo, né, aqui a gente vê que tem uma falha de enchimento, provavelmente um trombo, né, na nossa mesentérica inferior, né, podendo caracterizar uma isquemia mesentérica arterial crônica. Aqui também a ressonância magnética, tá? Ó, mostrando que a gente também tem, podemos visualizar comprometimentos além das doenças, né, das patologias do colo. Então, aqui uma metástase de uma neoplasia de colo, uma metástase hepática, né, a gente pode visualizar. Aqui a gente coloca em outra janela, a gente visualiza melhor essa metástase hepática. Então, também é um exame que nos auxilia muito no diagnóstico, né, principalmente no estadiamento dessas patologias neoplásicas do colo. E por fim, nós vamos começar a falar um pouquinho da doença diverticular dos colos. E o que seria essa doença diverticular dos colos? Nós temos a formação, então, de divertículos. Só que esses divertículos não são verdadeiros. Por quê? Eles não possuem todas as camadas da nossa parede intestinal. Esses divertículos colônicos, eles são formados por uma herniação da mucosa e submucosa da nossa parede intestinal através da muscular, onde passam os vasos retos. Os vasos perfuram essa parede na camada muscular e abre um caminho para que a mucosa e a submucosa possa herniar, formando assim os nossos pseudos divertículos, ou também chamados de divertículos colônicos. Quando esses divertículos obstruem restos alimentares, né, que podem obstruir a base desses divertículos, nós vamos dar início, então, a um processo inflamatório. Aí nós vamos ter um quadro de diverticulite aguda, tá? Por onde passam esses divertículos também, principalmente nos de bases mais largas, nós também podemos ter sangramento daqueles vasos por onde esses divertículos passaram. Também, assim, nós podemos ter uma exteriorização de sangue nesses pacientes. O paciente pode apresentar quadros de enterorragias ou quadro de hematoquesia associado à presença desses divertículos. Quando a gente fala em doença diverticular dos colos, a gente precisa lembrar que nós temos duas formas distintas. Nós temos a forma hipertônica e a forma hipotônica, tá? Lembrando que a forma hipotônica é aquela forma mais encontrada, né, nos pacientes mais idosos, pacientes na quinta, sexta década de vida. Nesses pacientes, em 50% deles, nós vamos encontrar essa doença diverticular. Esses divertículos hipotônicos, que são os divertículos de base larga, que geralmente eles sangram, tá? E não inflamam. Na forma hipertônica, é a forma que eu vou encontrar mais comumente no adulto jovem, tá? Esse adulto jovem realmente apresenta essa forma hipertônica e mais propício a desenvolver quadros inflamatórios agudos.
Então, nós temos duas formas de doença diverticular dos corpos, a forma hipertônica e a forma hipotônica. O que nós vamos encontrar principalmente na hipertônica? Uma característica eu já falei, pacientes mais jovens, cerca de 50 anos de idade. Os divertículos são encontrados comumente no sigmoide, que é o local onde a gente tem um diâmetro menor e é onde a gente tem formação do nosso bolo fecal. Então, a gente aumenta muito a pressão dentro dessa luz intestinal e propiciando mais ainda a formação desses divertículos de base estreita. Então, o que a gente vai encontrar, geralmente, são pacientes que têm constipação intestinal, são aqueles pacientes que têm um bolo fecal mal formado, né? São pacientes que têm dietas pobres em fibras, né? Então, a gente vai ter um volume muito grande de fezes e quase nada de absorção de água. Quando a gente tem fibras nesse bolo fecal, a gente propicia que a gente tenha uma absorção maior de água dentro desse bolo fecal, fazendo que as fezes elas ficam no formato mais macio e não endurecidas. Esses pacientes geralmente vão ter cólicas, né? Porque são cólicas associadas a divertículos hipertônicos, também associados a uma discinesia. Então, nós vamos ter uma zona de hiperpressão, né? Que é a zona do nosso colo sigmoide. Vamos ter os divertículos de pulsão, né? Que são aqueles divertículos que vão ser formados a partir daquele bolo fecal mal formado ali naquela área do nosso divertículo, onde nosso colo sigmoide, onde nós vamos ter o quê? Um aumento de pressão, porque o bolo fecal ele é muito maior. Então, a pressão dentro do sigmoide já é grande, porque ele é um local mais estreito do colo. Com um bolo fecal muito maior, a gente aumenta mais ainda essa pressão dentro do colo. Então, a gente fala que a gente forma divertículos de pulsão. Essas bases são estreitas, né? Por isso, são mais propensas a gente fazer uma diverticulite aguda, um processo inflamatório. Na forma hipotônica, né, a gente vai encontrar na maioria da nossa população, sendo que a partir de sexta, sétima década de vida, metade desses pacientes vão apresentar a forma hipotônica. Vamos ter divertículos agora em todo o nosso colo, diferente da hipertônica, que a gente se concentra mais no colo sigmoide. Então, ó, são pacientes bem idosos, 60 a 80 anos. A gente vai ter degeneração geral do organismo, né, que vai levar a uma hipotonicidade muscular. Então, aquela mucosa, aquela camada muscular da nossa parede colônica, ela fica muito frágil, né? Então, isso propicia fazer divertículos. Só que esses divertículos, eles já são com uma base mais larga, né? Porque a gente tem essa hipotonicidade, diferente da nossa forma hipertônica, que ela é ocasionada, né, pelo aumento da pressão dentro do nosso colo sigmoide. Então, por isso aqui na hipotônica as bases vão ser mais largas e são mais propensos, como eu disse a vocês, à hemorragia, né? Onde aqueles vasos atingem ali dentro da camada muscular fazem com que possam sangrar mais. E o paciente mais idoso já tem uma fragilidade capilar muito maior. Então, por isso que tem um risco de sangramento também bem maior. Aqui mostrando para vocês, ó, nessa doença diverticular dos colos, onde a gente fez um exame contrastado e a gente pode observar, né, os vários divertículos, ó, presente aqui no nosso colo descendente e colo sigmoide. Aqui mostrando na nossa colonoscopia, a mesma imagem que a gente visualiza aqui pelo nosso exame contrastado, ó, desses divertículos ó, que foram formados, a gente também pode avaliar também ó, pela colonoscopia essa presença desses ósteos diverticulares na parede colônica. Aqui, ó, mostrando uma foto melhor ainda, ó, de divertículos de sigmoide, ó, tá? São os nossos divertículos mais hipertônicos, com a base mais estreita. E quando a gente fala de processo inflamatório agudo desses divertículos, qual a definição que a gente pode dar? Né? A gente pode falar que é uma infecção pericólica extraluminar, né? Porque é da parede deste colo, causada pelo extravasamento de fezes através daquele divertículo que sofreu a perfuração, daquele divertículo perfurado.
E os achados clínicos que nós podemos encontrar nesses pacientes que têm quadro de diverticulite aguda? Os pacientes podem ter dor na parte inferior esquerda do abdômen, né? Geralmente é uma clínica muito semelhante quando a gente vê na apendicite aguda um plastrão, uma massa palpável do lado direito. Agora a gente vai ver um plastrão palpável do lado esquerdo. Isso é muito típico de diverticulite aguda. O paciente também tem defesa voluntária da musculatura, né? Essa massa dolorosa pode ser tanto um fleimão, lembra da nossa primeira aula de abdômen agudo, que a gente falou a diferença de fleimão e abscesso? No fleimão, a gente vai ter uma tentativa do nosso organismo de tentar bloquear aquele processo inflamatório, né? E a gente vai ter praticamente ou nenhum ou muito pouco líquido, né, dentro desse bloqueio inflamatório. Já no nosso abscesso, não, a gente vai ter ali um produto, um substrato bacteriano, a gente vai ter o quê? Uma cápsula formada, tá? E podemos também ter distensão abdominal, tá? Se a gente tiver um ilho ali associado, o paciente fica com aquelas alças paréticas por causa do processo inflamatório, então a gente pode apresentar também um quadro de distensão abdominal associada à diverticulite aguda. Nossos exames de imagem que podemos solicitar para confirmar esse nosso diagnóstico. Tomografia abdominal é o nosso exame de escolha, nosso padrão ouro, para nós fazermos o quê? O estudo dessa patologia e definirmos qual o tratamento mais adequado para o nosso paciente. Mas também podemos lançar mão de ressonância magnética, ultrassonografia de abdômen, enema com contraste hidrossolúvel, né? Hoje a gente tenta utilizar cada vez mais contrastes que vão fazer menos agressão ao nosso paciente, principalmente quando a gente fala de uma diverticulite perfurada, onde esse contraste, que ele pode ser agressivo ao nosso peritônio, ele pode cair dentro da nossa cavidade abdominal. Então, cada vez mais a gente utiliza enemas com contrastes hidrossolúveis, porque são menos irritativos ao nosso peritônio e também a parede das alças intestinais dentro da cavidade abdominal. Na tomografia computadorizada de abdômen, nós podemos fazer uma classificação, tá, desse processo inflamatório. Então, nós temos a mais conhecida a classificação de Rinch, né? Nessa classificação de Rinch, nós dividimos em 4 estádios. Temos o estádio 1, onde a gente vai ter simplesmente um abscesso paracolônico. O estádio 2, onde a gente tem um abscesso pélvico ali bloqueado, né? Ou um fleimão ou um abscesso. Ou nós vamos ter um estádio peritonite difusa, purulenta, ou uma peritonite fecal, definindo o estágio 4. Então, até aqui fica fácil de nós recordarmos e de nós lembrarmos dessa classificação. Mas essa classificação foi modificada, então a gente tem um Rinch modificado. Por quê? A tendência é que nos casos em que nós temos somente um processo inflamatório, pequenas bolhas ao redor do colo, naquele paciente que é rígido, paciente que não é imunocomprometido, paciente que está hemodinamicamente estável, hoje em dia a gente faz terapias, o quê? Mais clínicas nesses pacientes. Então, por isso que foi modificada a nossa classificação. E ficou mais fácil, porque a gente pode classificar como não complicada, onde a gente vai ter só espessamento dos divertículos com aumento da densidade da gordura colônica. Esse paciente aqui, se tiver hemodinamicamente estável, paciente não imunocomprometido, eu posso fazer acompanhamento ambulatorial e até mesmo sem uso de antibiótico terapia. Olha só que legal. Porque viram que muitos pacientes fazem esses processos inflamatórios de diverticulite de forma recorrente, não usam antibiótico em seus lares e acabam se curando, se tratando fisiologicamente. Então, nesses pacientes aqui, ó, não complicados, em que só temos um espessamento, se o paciente estiver rígido, o paciente não é imunocomprometido, o paciente está estável, nós podemos seguir tratamento clínico ambulatorial. Agora, se nós temos a forma mais complicada, aí a gente pode dividir aquele estágio 1 em 1A e 1B, onde a gente vai observar, só tenho bolhas, né? E pouco líquido, mas e não tem um abscesso ainda formado, eu faço que é o estágio 1A.
Agora, se eu já tenho um abscesso, e é um abscesso bem pequeno, menor que 4 centímetros, eu faço que é um estágio 1B. Se esse estágio já for um 2A, aqui eu já tenho um abscesso que eu falo que é maior que 4 centímetros. No estágio 2B, eu tenho o ar distante, né, a mais de 5 centímetros da alça inflamada. Então, eu já tenho um ar que não é mais aquelas bolinhas ao redor do meu divertículo. Eu já consigo ver um ar mais distante daquela alça. O estágio 3 continua sendo o mesmo da classificação anterior, que é fluido difuso sem ar livre distante, né? Seria a nossa peritonite purulenta. E o estágio 4, existe ar à distância, mas que seria se enquadrar naquele paciente que já tem a nossa peritonite fecal. Essa classificação modificada melhorou muito para nós estratificarmos melhor o nosso paciente, darmos um tratamento, né, mais adequado, principalmente da forma não complicada, onde que a gente pode fazer tratamento ambulatorial dos nossos pacientes. Então, como que nós vamos tratar? Como que será esse tratamento conservador? Então, nós vamos guardar para aqueles casos leves e moderados, né? Onde a gente tem, ó, densificação da gordura mesentérica ou aqueles pequenos abscessos, estágio 1A, que eu tenho abscesso menor que 4 centímetros. Nesses pacientes, eu posso fazer tratamento ambulatorial e sem uso de antibióticos, tá? Lembrando que nós temos que selecionar esses pacientes, tá bom? Para que nós possamos tratar sem antibiótico. Isso saiu agora recentemente, tá? Como sendo uma recomendação forte, baseada em evidências de alta qualidade, né? Estratificada como 1A, tá? Então, a Sociedade Americana dos Cirurgiões Cólon Retais, eles desenvolvem essas diretrizes de prática clínica para o tratamento de diverticulite colônica. E no ano passado, em 2020, eles colocaram, né, esse tratamento ambulatorial sem uso de antibióticos para os pacientes que têm só espessamento da gordura pericolônica e abscessos menores que 4 centímetros. Lembrando que são pacientes rígidos, hemodinamicamente estáveis, pacientes que não são imunocomprometidos. Nesses pacientes, eu posso tratar em casa, ambulatorialmente, sem uso de antibiótico terapia. Agora, já os pacientes que já têm abscessos maiores que 5 centímetros, eu vou utilizar a drenagem percutânea, né? Eu vou lá na minha tomografia, marco o local do meu abscesso e vou fazer uma punção, né? Eu aspiro, eu introduzo um dreno e eu vou fazer essa drenagem percutânea, né? Ou uma drenagem cirúrgica desse abscesso, né? Hoje em dia tem muitos serviços de intervencionistas que fazem só isso, tá? Vão lá na tomografia e fazem a drenagem local daquele abscesso. No tratamento da peritonite purulenta e fecal, é cirúrgico, laparotomia, exploradora, e é aquele paciente que já vai apresentar quadros clássicos, né, de irritação peritoneal. É aquele paciente que, na grande maioria das vezes, a gente não, às vezes não faz nem tomografia, porque já chega com o abdômen bem doloroso, o paciente tem muita defesa, sinais clássicos de irritação peritoneal, que esses pacientes serão submetidos à laparotomia exploradora, e na grande maioria das vezes, o diagnóstico é feito intraoperatório. Tá? Então, peritonite purulenta fecal, tratamento cirúrgico, laparotomia explorador. Após a ressecção, ó, aí o cirurgião tem a decisão de restaurar, né, a continuidade do fluxo intestinal, mas isso vai depender de quê? De fatores do paciente. Se o paciente está estável, como que esse paciente se comportou durante a cirurgia, se ele ficou oscilando, né, a sua estabilidade e instabilidade, se esse paciente está em uso de nora ou não. Então, isso vai depender mais dos fatores do paciente para decidirmos se vamos fazer uma anastomose primária ou se a gente vai fazer osteomias, que nós vamos mostrar mais à frente para vocês, tá? Ficou alguma dúvida até aqui sobre a diverticulite aguda? É um assunto muito importante, cai muito nas provas de vocês agora da disciplina, né, P2, mas principalmente são pacientes que vocês vão lidar muito agora para frente, né? Daqui a pouquinho vocês já vão estar agora atendendo esses pacientes nas emergências, né, nos ambulatórios. Então é muito importante vocês definirem principalmente
o diagnóstico clínico, o estágio que esse paciente apresenta e associar o tratamento ideal, adequado para esse paciente, tá? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Professora, Oi, eu tenho uma dúvida. fala, amor. O estágio 2A, qual é o tratamento? Vamos Que voltar é o lá. abscesso maior que 4 centímetros. Então, nesse abscesso maior que 4 centímetros, cai nesse aqui, ó, de 5 centímetros, que a gente faz a drenagem Ah, cai no percutânea. 5? É aqui, ó, Ah, abscessos maiores que 5 centímetros. É porque isso aqui é a recomendação que eu coloquei para vocês, que foi de 2020. Aquela tabelinha tá. lá já tá do Sabiston, então às vezes eles mudam por causa de 1 centímetro, entendeu? Mas para ficar mais fácil, vocês podem Então, colocar vai ser drenagem também. isso, acima de 4 centímetros, você vai fazer drenagem percutânea. Menor que 4 Tá. centímetros, esses pacientes, às vezes você faz só Observador. antibiótico-terapia. Tudo bem? Tá bom, entendi. Obrigada. De nada, meu amor. Mais alguma dúvida? Professor, Diga. estágio 1B, então você faz o tratamento clínico? Vamos voltar lá para a gente tirar as dúvidas. Espera lá. Aqui, ó. Ó, então, ó, pra gente definir, ó, tá vendo? Estágio 1A é que a gente só tem, ó, arzinho ali ao redor, mostrando que um divertículo perfurou, tudo bem? E a gente não tem abscesso. No estágio 1B, a gente tem um abscesso, mas ele é muito pequenininho, ó, menor que 4 centímetros, tá? Esse paciente eu posso fazer antibiótico terapia, tá? Nesse paciente, tudo bem? No estágio Entendi. 2, Obrigado. no estágio 2A, é que eu já vou ter o abscesso maior que 4 centímetros, tá bom? Que vai cair lá na nossa diretriz, tá? Nesse estágio aqui 2A, nesse paciente eu vou fazer drenagem percutânea, tudo bem? Ficou claro ou ficou difícil? Não deu para entender. Obrigado. Professor, no 2B você faz o quê? Vou voltar lá de novo. Aqui, ó, no 2B, já vai cair, ó, nos pacientes que vão ter o quê? Abscessos grandes, tá? Que esses abscessos já vão estar o quê? Contidos. Nós podemos fazer tanto drenagem percutânea como drenagem cirúrgica, tá? Geralmente a gente escolhe fazer percutâneo ou um acesso cirúrgico retroperitoneal, para que a gente não coloque aquele pus, aquela secreção purulenta, em contato com a cavidade abdominal. Então, aqui seriam aqueles abscessos que estão contidos no retroperitônio, tá? Mas já são abscessos bem grandes, bem volumosos. Tudo bem? E o 4 já é laparotomia direto. No 4 é laparotomia direta, aquele paciente que chega com irritação peritoneal. No 4 é no 5. 4, eu tenho pus livre na cavidade e no 5 eu tenho fezes livres na cavidade. Tá bom? Tá bom, obrigado, professor. De nada. Ficou mais fácil agora? Vamos seguindo, então. Então, nós vamos entrar agora em outra patologia do cólon, tá? Volvo colônico, né? Cai muito nas nossas provas, né? Que é uma condição na qual nosso intestino sofre uma torção no seu próprio eixo, tá? A gente pode ter uma torção com interrupção total do nosso fluxo arterial, causando um quadro isquêmico, um quadro de uma obstrução, lembra? Com estrangulamento. Ou essa torção pode fazer interrupção parcial do fluxo, tá bom? 4% dos casos de obstrução são no intestino. Os volvos, eles são 4% dos casos de obstrução do intestino grosso. Mais comum no sigmoide, quer dizer, 2/3 desses volvos, eles vão acometer no sigmoide, mas lembrando que nós podemos encontrá-lo também no colo direito e no seco.
O início pode ser agudo, com dor abdominal grave, principalmente naqueles que fazem rotação com estrangulamento, a gente perde a vascularização daquele sangramento. Então, a gente vai ter uma dor aguda, porque a alça está sem vascularização, né? Então, esse paciente também pode apresentar vômitos, obstipação, o abdômen pode ficar distendido, né? Tem uma alça ali torcida, cheia de gás, e o segmento acima desse volvo também começa a se distender. Temos um abdômen mais timpânico, muito exacerbado. Pode haver história de volvos, né, já anteriores, que foram, de repente, resolvidos sem tratamento cirúrgico, tá? Ou que resolveram espontaneamente. Aqui nós temos a imagem típica, né, de um volvo de sigmoide, que é a imagem, né, bonitinha do grão de café, muito típica, que geralmente a gente cobra de vocês. E aqui nós temos também, ó, um raio-x com um clister opaco, mostrando, ó, que o clister veio aqui, ó, pelo reto sigmoide e ele teve, ó, uma interrupção. A gente não vê o clister seguindo. Isso também, ó, é o diagnóstico de volvo de sigmoide. Aqui, ó, nós também temos volvos colônicos de seco, né, onde nós também podemos encontrar essa torção. Não sei se vocês conseguem visualizar aqui, ó, que foi introduzido contraste. Aí o contraste veio, ó, no cólon retal, cólon descendente, veio aqui o cólon transverso, e aqui a gente ó, tem uma interrupção, porque o seco torceu, né? Foi o volvo de seco e cólon ascendente, e a gente não vê mais fluxo, ó, descendo de contraste, né? Caracterizando também um volvo de seco e cólon ascendente. E como que são essas obstruções? Nós podemos classificá-las como dinâmicas e adinâmicas, sendo que a dinâmica são as obstruções mecânicas. Lembram da nossa aula de obstrução? Que podemos falar que são luminais, murais ou extramurais, né? Que a gente vai ter uma contratilidade intestinal aumentada, porque tem algo interrompendo o fluxo. Então, por isso que a gente lembra da nossa aula de obstrução intestinal, a gente vai ter um aumento de líquido dentro dessas alças, a gente vai começar a ter uma lesão da nossa mucosa. Essa mucosa ela vai deixar de ter a sua função absortiva, então a gente vai acumulando cada vez mais líquido, essa mucosa começa a sofrer isquemia, pode fazer translocação bacteriana e assim por diante, como nós vimos na nossa aula de obstrução intestinal. Quando a gente tem as pseudo-obstruções, ó, que são adinâmicas, a gente geralmente tem o que? Uma ausência de contratilidade intestinal. A gente não tem necessariamente algo mecânico obstruindo aquele interior, aquele fluxo, né, intraluminal. E nas obstruções do cólon, né, nós vamos ter o nosso CA coloretal, que é a causa mais comum nos Estados Unidos, que são de 2 a 5% das obstruções completas, né? Que, como nós dissemos, elas podem ser intraluminais, a gente pode ter impactação fecal, corpos estranhos, intramurais, carcinomas, inflamações, isquemias, radiações de intuscepção, ou extraluminais, que são tumores adjacentes, abscessos, os volvos e as aderências, tá? Quais as manifestações clínicas do paciente que tem obstrução intestinal? Né? Nós já vimos muito, fizemos até casos clínicos. Então, os pacientes geralmente têm dor abdominal e cólicas, impossibilidade de evacuar, então vai ter parada de eliminação de gases e fezes, né? Junto com uma distensão abdominal associada, né? Lembramos que quando a gente tem a obstrução do colo, a gente tem grandes distensões colônicas, né? E quase não temos o quê? Vômitos associados. É que os vômitos a gente nem colocou aqui no nosso quadro de manifestações clínicas, né? Que o mais comum que a gente vê são as grandes distensões associadas à parada de eliminação de gases e fezes. Nós temos também a nossa síndrome de Ogive, né? Na nossa aula passada nós tivemos um caso clínico que nós conversamos muito, onde a gente vai ter uma pseudo-obstrução, né? A gente não tem um fator mecânico,
Na verdade, a gente tem uma estimulação simpática excessiva associada à supressão da atividade parasimpática. Isso vai levar a um desbalanço autonômico. Então, a gente vai ter uma alça que fica o quê? Parética, uma alça adinâmica, né? E aquilo só vai aumentando o seu diâmetro, aumentando o líquido que fica ali dentro dessa alça adinâmica, e a gente vai ter um quadro de pseudo-obstrução intestinal. Tá? Nós não vamos entrar em detalhes do tratamento, que nós vimos o tratamento do Ogive na nossa aula de obstrução intestinal, mas aqui eu deixei só para a gente relembrar um pouquinho das manifestações clínicas, distensão do cólon, né, com sinais e sintomas de obstrução colônica, né, não tem uma causa física, distúrbio de motilidade pela miopatia visceral, lembrando que pode ser causada por diversas causas, geralmente medicações neurolépticas, opiáceos, doença metabólica grave, mixedema, diabetes mellitus, uremia, doença de Parkinson, grandes hematomas retroperitoneais, então são diversas as causas que nós podemos encontrar a síndrome de Ogive, tá? Ela pode ser aguda ou crônica, tá? Essa pseudo-obstrução intestinal. Geralmente são pacientes clinicamente enfermos, né? Que vão desenvolvendo essa distensão abdominal, fica o abdômen timpânico, globoso, com peristalse. Vamos ter, na radiologia, um quadro de obstrução, né, característico do intestino grosso. Podemos utilizar o clistério opaco, né, que a gente vai geralmente preferir a forma hidrossolúvel, como eu disse para vocês, ele é menos irritativo. E podemos também fazer colonoscopia, né, como forma de diagnóstico e também como forma de tratamento, né, podemos fazer uma colonoscopia descompressiva nesse paciente. Então, aqui mostrando, ó, que nós temos na síndrome de Ogive, principalmente, uma alça que se distende muito, lembrando que quando essa distensão é muito intensa, nós podemos propiciar o rompimento do seco, né? Geralmente acima de 12 centímetros, quando nós encontramos na nossa radiologia, né, o diâmetro desse seco, dessa alça intestinal, a gente propicia muito a fazermos perfurações desse segmento intestinal, tá? Então, a gente pode fazer essa ruptura diastática do seco. O tratamento nós vimos também na nossa aula de obstrução intestinal, a gente sempre tenta tratamento conservador, sondinha nasogástrica, né, para a gente tentar descomprimir um pouco o abdômen, dieta zero, né, se não fizer efeito, a gente pode lançar mão de uma nestigmine associado com uma colonoscopia descompressiva nesse paciente, tá? Podemos fazer também uma cecostomia descompressiva. Então, essas são as formas de tratamento na síndrome de Ogive. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Sim ou não? Vamos dar, então, um pequeno intervalo, tudo bem? E nós vamos falar um pouquinho sobre a neoplasia do colo, né? O câncer de colo. Só para a gente relembrar um pouquinho, né? Como é formado esse câncer de colo? Qual é a patogênese? A patogênese principal são os adenomas, né? Que se transformam em carcinomas, né? Nós vamos ter várias mutações de genes, né? Onde a gente vai ter que o nosso epitélio normal, a gente vai ter uma proliferação desse epitélio e nós vamos começar a ter formação de pólipos, né? Lembrando que esses pólipos podem ter várias conformações, lembra que podem ser pólipos peticulados, pólipos sésseis, né? Podem ser pólipos tubulovilosos, né? E quanto maior o número de vilosidades encontradas nesses pólipos, maiores são as neoplasias, então maiores as chances destes pólipos se transformarem em malignos. Então nós vamos ter a formação do nosso adenoma e por fim nós vamos ter essa mutação, né, do P53, onde nós vamos ter o adenocarcinoma em si, né? Quando a gente, essa neoplasia, né, ela ultrapassa, né, a lâmina basal, lembra? Que a gente deixa de ter uma lesão in situ, a gente, na verdade, agora temos um adenocarcinoma, que é a nossa neoplasia. Não, aqui errado. Ok. Então,
Então, aqui no nosso câncer de cólon, né, nessa nossa patogênese, a gente pode classificar em vários níveis, né, desse nosso crescimento, desse nosso adenoma, né? Então, lembrando que a gente tem várias camadas na parede, né? A gente tem aqui a nossa muscular da mucosa, nossa submucosa, muscular própria e a serosa, né? Então, quanto maior o acometimento dessa parede, maior é o nível que a gente vai encontrar nessa neoplasia. Então, os pólipos, eles podem ser pediculados ou sésseis, tá? E quanto maior o número de vilosidades, maiores são as neoplasias que nós vamos encontrar, maiores são as transformações, né? Quanto mais velocidades, mais transformação eu tenho desse tecido, mais propício a eu ter uma neoplasia maligna, tá? Então, aqui nós temos uma mucosa colônica normal, aqui um pólipo pediculado e um pólipo séssio. À medida que essa neoplasia ela vai avançando as camadas, né, quando ela ultrapassa a lâmina própria, né, da camada muscular, a gente fala que a gente tem agora não uma lesão pré-maligna, carcinoma in situ, mas que a gente já tem um adenocarcinoma. Tá? E o adenoma viloso, acima de 2 centímetros, ele tem 50% de chance de ser um câncer, né, já instalado, de uma neoplasia maligna do colo. Então, no nosso câncer de colo, 98% correspondem aos carcinomas, né, que são formas hereditárias, esporádicas ou podem ser também familiares. A frequência em indivíduos principalmente acima dos 60 anos de idade. Nas formas hereditárias, geralmente a gente vai ter um histórico familiar, início, geralmente em pessoas mais jovens, né? E com tumores e defeitos específicos. Na forma familiar, nós vamos ter os famosos pólipos, né? Que são geralmente pólipos adenomatosos, né? Onde nós vamos ter o nosso câncer coloretal não poliposo hereditário também, como uma forma familiar. Na forma esporádica, a gente já tem o quê? Ausência de história familiar, né? Geralmente acomete uma população mais idosa, entre os 60 e 80 anos, pode ser uma lesão retal ou colônica de forma isolada. E qual o quadro clínico que esse câncer de cólon vai apresentar? Né? A gente tem um tempo, né, que uma lesão do cólon, ela leva para ocupar 1/3 da circunferência do órgão, que geralmente é um intervalo de 6 meses, né? Então, ele não vai ocupar a circunferência de uma hora para outra. Então, isso vai levar um tempo. Então, 6 meses ele já começa a ocupar 1/3 dessa circunferência. Em 2 anos de evolução, ele ocupa todo o perímetro, né? E o principal sintoma é o quê? Alteração do hábito intestinal, né? E associado o quê? Dor abdominal e cólica, porque se eu tenho um câncer já mais avançado, que já ocupa todo o meu perímetro do colo, esse paciente vai ter uma dificuldade em proporcionar aquele conteúdo intraluminal. Podemos ter ocorrência de puxo, tenesmo, sangramento digestivo baixo, onde a gente pode ter esterilização de sangue vivo nas fezes, ou melena ou sangue oculto nas fezes, né? Geralmente a gente encontra muito nos tumores do colo direito, né? Que a gente pode ter ou melena, ou uma enterorragia, que é um sangramento muito volumoso, né? Ou mesmo que perdas pequenas, então a gente tem esse sangue oculto nas fezes associado a um quadro geralmente de anemia crônica. Esses pacientes também geralmente apresentam perda ponderal, um emagrecimento, geralmente em curto espaço de tempo. Nos tumores do cólon direito, né, para a gente diferenciar entre direito, esquerdo e sigmoide, nós podemos dizer que eles se apresentam com diarreia, melena, fadiga associada a uma anemia, o paciente tem uma perda crônica de sangue. E se ele é avançado, nós vamos ter uma massa abdominal palpável, né, do lado direito. Nos tumores coloretais esquerdos, eles tendem a ser o que? Estenosantes, porque eles vão crescer para dentro da luz. Nos tumores de cólon direito, eles crescem para fora da luz. Então, eles tendem ao quê? A comprometer a parede. Então, eles fazem com que aqueles capilares, né, aqueles vasos fiquem o quê? Mais frágeis. Então, tem uma tendência maior a sangramento, né? Aquela mucosa tem uma tendência maior a sangrar.
Já nos coloretais, ele cresce para dentro da luz, então a tendência é a gente ter mais obstrução intestinal, parada de eliminação de gases e fezes, né? Ou uma simples alteração desse hábito intestinal associada a uma constipação progressiva. O paciente cada vez mais vai tendo essa dificuldade de eliminar as fezes, né? De eliminar o seu fluido intestinal habitual. E os tumores do cólon sigmoide, eles têm uma característica que eles podem simular uma diverticulite. Às vezes o paciente ele abre um quadro inflamatório agudo, às vezes no intraoperatório a gente não consegue diferenciar entre uma diverticulite e uma neoplasia de colo, e o histopatológico que vai fazer essa diferença, né, dessa peça cirúrgica ou uma diferença no achado intraoperatório desse paciente. Esses pacientes podem ter sintomas de febre, né, sintomas obstrutivos, e quando são tumores ali na transição reto-sigmoide, a gente tem um molde dessas fezes. Então, essas fezes, quando elas têm a luz ali, tá parcialmente obstruída, elas vão se apresentar num formato mais afilado, que é a famosa fezes em fitas. Tá? Então, esse paciente pode ter uma remodelagem das suas fezes e se apresentar em formato de fita, né? Tem uma fezes mais afilada quando a gente encontra lesões nessa transição de reto-sigmoide. Quais são as vias de disseminação? Pode ser por via linfática, sanguínea ou hematogênica, por continuidade, por contiguidade ou por implante, né, metastático. E o diagnóstico? A colonoscopia, nosso exame padrão ouro não só para o adenocarcinoma instalado, mas também para os pólipos, né? Os adenomas, especialmente pólipos adenomatosos, que são as lesões precursoras desse câncer de colo. Então, a colonoscopia, ela é um excelente exame para fazer diagnóstico e também para fazer acompanhamento dessas lesões pré-malignas. A tomografia e a ressonância já são usadas para a gente estadiar melhor esse paciente, vermos se tem um comprometimento maior local e principalmente a doença avançada à distância, né? A procura de metástases nesses pacientes. Aqui mostrando como a gente realiza a colonoscopia, né? Nós vimos as fotos iniciais e aqui só uma ilustração, né? Que a gente introduz, né, o nosso anoscópio pelo reto, a gente vai de forma retrógrada, né? Onde a gente vai passar reto, sigmoide, flexura esplênica, transversa, flexura hepática, cólon ascendente e obsceco. Tá? E nós podemos avaliar o quê? Os vários estágios onde a gente vai encontrar essas lesões, né? Que pode ser um estágio 0, né? Onde a gente já tem aquele carcinoma que praticamente ele só se iniciou, é um pólipozinho, o estágio 1, ele ainda nem acometeu ali, não ultrapassou a lâmina própria, né? Então a gente fala uma lesão in situ, e quando ele já ultrapassa, ou até mesmo ele chega até ultrapassar a serosa, né? Que a gente fala que já tem um tumor localmente avançado, que podemos ter até metástases associadas a essas lesões. Aqui mostrando a colonoscopia, ó, que nós vamos ter aqui, ó, um câncer de seco. Você vê que a gente tem, ó, a visualização aqui só na parede, tá vendo? Ele não cresce tanto para o interior da luz, ele tem o comportamento de crescer para fora da luz intestinal, né? Então, por isso que a gente vai ter mais sangramentos, né, associado a quadros anêmicos, né, de anemia crônica. Aqui mostrando uma pinça de biópsia, né, onde a gente vai, acha aquela lesão, biopsia para a gente fazer a confirmação diagnóstica e assim a gente poder traçar uma conduta terapêutica para o nosso paciente. Aqui mostrando tumor de cólon esquerdo, percebam que, ó, à medida que esses tumores vão crescendo, eles vão, ó, estreitando a luz. Aqui a gente vê, ó, que praticamente não tem luz mais, ó. Aqui então, ó, a gente praticamente não visualiza a luz. Esse tumor já ocupou toda a luz intestinal, né? Diferente do cólon direito, que eles crescem mais para fora da luz.
aqui mostrando ó, um tumor, invadiu toda a luz intestinal e da mesma forma nós também fazemos uma biópsia dessa lesão para seguirmos com o tratamento adequado para esse paciente. Então, ó, a diferença, o tumor do colo direito, a gente quase não vê essa lesão dentro da luz porque ela cresce para fora da luz. Nos tumores do colo esquerdo, eles ocupam toda a luz intestinal com o passar do tempo, tá? Então, por isso que no colo direito nós vamos ter principalmente quadros de sangramentos, né, que pode ser na forma de melena, sangue oculto nas fezes, né, ou enterorragia, sangramentos maciços, né, geralmente acompanhado com, quando é uma perda crônica, esse paciente tem um quadro de anemia crônica, cansaço, fadiga, né. No colo esquerdo, não, o paciente já tem uma mudança do hábito intestinal. À medida que esse tumor vai crescendo e ocupando a luz intestinal, cada vez mais a constipação desse paciente piora até a gente ter parada total de eliminação de gases e fezes. Estadiamento pré-operatório, né? Muito importante para a gente saber qual tratamento a gente vai seguir para esse paciente. Será que a gente vai fazer uma cirurgia inicialmente ou a gente vai primeiro fazer um tratamento neoadjuvante, uma quimioterapia, uma radioterapia? Então, os exames de imagem, ele nos ajudam muito a gente fazer esse rastreamento. Nós podemos fazer um raio-x de tórax para nós vermos metástases pulmonares, a colonoscopia, né, que vai servir para a gente visualizar o restante daquele cólon para ver se não tem outros tumores, né, outros sítios, tumores sincrônicos, né? Podemos utilizar um enemopaco, a tomografia abdominal, né, o nosso exame padrão ouro para a gente poder fazer o rastreio dessas metástases. Então, geralmente a gente pede TC de tórax, abdômen e pelve para a gente poder visualizar também metástases nessa cavidade abdominal, principalmente metástases hepáticas, né, adenomegalias ao redor do tumor e retroperitoneais. A gente também lança a mão do CEA, né, que a gente, na verdade, tem um valor mais prognóstico, né, daqueles pacientes que depois que são operados, a gente vai fazendo acompanhamento nesses pacientes e, na verdade, esse marcador tumoral, ele serve para nos mostrar recidiva ou doença em controle, né, então, a gente colhe antes do ato operatório para que a gente possa seguir, né, com acompanhamento desse marcador tumoral que vai nos auxiliar na recidiva dessa doença maligna, tá? Como é que a gente faz geralmente? Ó, a gente faz CX sem dosagem de CEA no pré-operatório, né? Quando a gente tem o C0, tem níveis inferiores a 5, que é geralmente o valor normal do CEA. Quando a gente fala que é C1, é quando a gente tem valores superiores a 5, né? E qual o tratamento, então, desse câncer de colo, né? Esse câncer de colo, quando eles podem ser passíveis de ressecção, a gente faz o tratamento cirúrgico, onde quando a gente tem as lesões do colo direito, a gente vai fazer uma hemicolectomia direita, né? A gente tira desde o ilho até metade do cólon transverso. Então, a gente faz uma hemicolectomia direita para os tumores do cólon direito. Nos tumores do colo esquerdo, nós vamos fazer uma hemicolectomia esquerda, né? Quando a gente tem tumores de sigmoide, a gente pode fazer só um segmento, uma reto-sigmoidectomia. Então, tiro parte superior do reto, todo o nosso sigmoide. Então, faço uma reto-sigmoidectomia. Alguma dúvida até aqui? E lembrando que quando a gente fala lá na nossa aula de obstrução intestinal, quando a gente faz essas ressecções, lembra que a gente pode escolher fazer o quê? As nossas reconstruções, né? As anastomoses, que podem ser ostomias, quando geralmente a gente opera esses pacientes em situações agudas, em casos de abdômen agudos obstrutivos, né? Então, nesses pacientes, geralmente a gente vai escolher formas de ostomias, porque já tem um paciente que ele já não está com o seu quadro fisiológico, já não está hemodinamicamente estável, mas nós também podemos fazer na anastomose primária, tá? Lá naquela nossa aulinha de obstrução intestinal, nós temos várias fotos ilustrativas de ostomias, ostomias em duplo cano, ostomia de micolíquis, tá? Só para vocês darem aí uma relembrada como que a gente faz a reconstrução após a ressecção desses tumores. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui?
sobre essas principais patologias do cólon? Não? Tá tudo bem? Diverticulite, ainda ficou alguma dúvida sobre aquela classificação, o estágio, tá? Não? A princípio, o mais fácil é o quê? Lembrar do estágio, da primeira classificação de Rinch, essa é mais fácil de gravar, tá? Que a gente vai ter, geralmente, que é o abscesso, que ele classifica como 1 sendo abscesso pequenininho, né? Aí ele vai aumentando. Estágio 2, sendo aqueles abscessos maiores, né? E o estágio 3 já seria a peritonite purulenta, estágio 4, peritonite fecal. O que mudou é que ele dividiu em 1A, na Rinch modificada, em 2 também A e B, tá? Então, por isso que dá um pouquinho de dúvida, mas só foi modificada para a gente poder estabelecer o tratamento clínico conservador nesses pacientes que não têm abscesso, que só tem densificação da gordura, a gente faz tratamento clínico. Quando o abscesso é muito pequenininho, menor que 4 centímetros, a gente faz antibiótico terapia. Nos abscessos acima de 4 centímetros, a gente pode fazer drenagem percutânea. E nos abscessos muito grandes, né, que já vai ser aquele nosso estágio 2B, que são aqueles maiores, que já vão até, que pegam ali o retroperitônio, geralmente até a pelve. Então, nesses abscessos grandes que a gente classifica, então, como 2B, a gente pode fazer tratamento cirúrgico, né? Geralmente com uma drenagem do retroperitônio, para a gente não contaminar a nossa cavidade, porque o abscesso ele é muito volumoso, mas ele está contido pelo retroperitônio. Quando a gente exterioriza, né, que a gente perfura para a cavidade, tem perfuração livre, e a gente tem uma peritonite purulenta, que nem pus em toda a cavidade, já é o estágio 3. Quando a gente tem fezes na cavidade abdominal, já é estágio 4. No 3 e no 4, laparotomia exploradora. Tudo bem? Tranquilo? Ó, um grande beijo para vocês, tá? Uma excelente semana.